Olá, olá, caros frequentadores deste canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje a gente vai falar então sobre as paixões. A gente vai dar início para esse vídeo sobre as paixões, né? E devo dizer que é um vídeo um tanto quanto legal, né? É um tema muito delicado, um tema às vezes um pouco mais sensível, porque às vezes pode ser um pouco difícil de entender, né, de primeira vista, mas eu creio que eu vou tentar deixar isso daqui de uma maneira um pouco mais, da maneira mais fácil que eu puder, tá? Prometo. Vou tentar deixar da maneira mais fácil que eu puder. E tenho certeza que a gente vai fazer um bom proveito, tá? Sobre esse tema, tá bom? Bom, vamos lá. Quando a gente fala em paixões, muita gente entende o quê? Alguma inclinação muito forte, algum impulso dominador, né? E por isso, né, só por essa definição não está errado, tá? Mas a questão aqui é a seguinte, tá? A paixão por si só, ela é um movimento dos nossos sentidos. Tá? A paixão nada mais é do que um movimento dos nossos sentidos, né? São basicamente aqui que a gente pode traduzir aqui, ó, aqui como emoções, sentimentos, né? Por exemplo, tristeza, né? É uma emoção, um sentimento, é uma paixão. A gente vai ver um pouco mais depois disso, tá? Basicamente, as nossas emoções elas são as nossas respostas a algum objeto externo, tá? Eu vou tentar deixar isso mais claro aqui, ó, num exemplo, ó. Eu saí de casa, tava passando pela rua e eu vi a minha ex-namorada, tá? Isso me causou alguma coisa, tá? Então, assim, qual que é o nosso objeto externo aqui, tá? Lembrando, uma paixão é uma resposta a algum objeto externo, ou seja, a resposta aqui vai ser a sua emoção. Me senti triste porque eu vi minha ex-namorada com outro já. Terminamos, nem faz nem 3 meses, ela já tá com outro. Fiquei triste, né? Me senti solitário, triste, excluído, né? Então, assim, teu sentimento aqui, a tua paixão aqui foi a tristeza. E você captou essa paixão por meio dos seus sentidos, em resposta a alguma coisa. Sacou? Então, assim, as paixões nada mais são do que a nossa captação por algo por meio dos nossos sentidos, né? São basicamente as nossas emoções, né? É normal, por exemplo, se sentir um pouco brabo, triste, é normal se sentir triste. A gente vai ver que isso é uma paixão, né? Isso é uma paixão e é normal se sentir triste, né? É daí também que vão surgir temas depois, como, por exemplo, concupiscível e irascível, né? E é claro que esse exemplo aqui, ele talvez ele tenha é, tendido a algum lado, ele tenha ido para algum lado, né? Como se fosse ruim. As paixões são ruins, né? Mas as paixões por si só, tá? Elas não são ruins, né? O Aristóteles vai falar no Ética Nicômaco mais ou menos o seguinte: as paixões, elas não foram feitas nem para serem elogiadas, nem para serem criticadas. Pelo contrário, elas fazem parte da natureza humana. E é isso. E acabou, tá? Elas fazem parte da dinâmica da natureza humana. Elas só podem ser criticadas se elas forem desordenadas. Então, assim, uma paixão não merece nem crítica nem elogio. Ela só vai precisar ser criticada e merece ser criticada caso ela venha a se desordenar. Só que assim, a tristeza por si só, ela não significa nada. Tristeza aqui é uma paixão, tá? Então assim, a tristeza, ela só merece ser criticada quando ela vai ser desordenada, né? Uma depressão, uma melancolia, uma angústia, alguma coisa desordenada, própria da tristeza. Mas a tristeza por si só, nem criticada, nem elogiada. Por quê? Porque é normal de uma pessoa se sentir triste por causa de algum acontecimento. Por exemplo, o término do namoro, de um namoro. É normal. É normal. O falecimento de alguém, um luto, é normal se sentir triste. O que a gente tem que entender aqui é o seguinte: a paixão ela foi feita para ser neutra. A paixão ela é neutra, né? Vamos imaginar que um polo, a tristeza está no zero. Ó, daqui para cá, à minha direita, vão estar os números positivos. Daqui para cá, os números negativos, que vão ser o quê? Na minha esquerda, vão ser, por exemplo, as paixões, né? Que vão estar desordenadas também. Tá? A paixão está no meio. Ela pode tendenciar para mais, ela pode tendenciar para menos. Por exemplo, o medo. O medo também é uma paixão, tá? Mas o medo de mais, ele é o quê? Ele é a covardia. O medo de menos, aí já é audácia e também já é um problema. A audácia é um baita de um problema também. E a gente vai ver, por exemplo, em pessoas que são sincericidas, né? Pessoas que são sincericidas, eles têm esse probleminha da audácia, né?
E o medo por si só ele é normal. É normal ter medo, não sei, de alguma coisa. Por exemplo, jacaré, cobra. É normal ter medo disso. São coisas que podem representar um perigo para sua existência, para sua integridade física. É normal ter medo. Você só não pode ser, assim, covarde. Você só não pode ser audacioso em querer, não, 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 eu vou bater no peito aqui, ser presunçoso, eu mato um jacaré só na mordida. Aí não. Aí a gente tem uma paixão desordenada aqui, da audácia, tá? Então, assim, as paixões por si só, nem criticadas, nem elogiadas, não merecem nada. São simplesmente parte da nossa dinâmica, né? Da natureza humana, tá bom? Então, assim, as nossas paixões, elas realmente significam uma inclinação veemente, um sentimento forte, é um ímpeto muito controlador, e às vezes é muito difícil de controlar. Mas, de qualquer forma, elas são neutras. As paixões foram feitas para serem neutras, tá? Ela só vai ser boa se tiver um propósito bom, e vai ser ruim, né? Se ela tiver um propósito moralmente ruim, e aí ela vai se chamar paixão desordenada, né? Então, assim, as paixões por si só, elas atrapalham as pessoas? É óbvio que a resposta para isso é não, né? A paixão, né, por si só, ela não vai atrapalhar ninguém, né? Não tem como a tristeza por si só atrapalhar alguém, é impossível. Por quê? Porque é normal uma pessoa se sentir triste. Pô, meu filho morreu. Caramba, né? Caramba, isso daqui não. Pô, tá certo essa pessoa se sentir triste, né? Até, às vezes, até poderia ser uma inclinação ruim se ele não se sentisse, né? Pô, eu tenho medo de cobra. Normal, normal. Pô, caramba, realmente. É um réptil um tanto quanto perigoso. Seria incomum se a pessoa passasse do lado de uma cobra pronta para dar um bote e, cara, não esboçasse nenhuma reação. Seria um tanto quanto incomum, né? É normal. É normal ter medo, né? Normal, é... é normal sentir as coisas. O problema é o seguinte, tá? Por exemplo, os pensamentos. Ter pensamento não significa nada. O problema é o seguinte, o que que você faz com aquilo? Então, assim, o problema, né, a desordem da paixão está naquilo que você faz com a paixão. O problema da paixão está com aquilo que você faz com a paixão. Tá? E aí que vem o problema das paixões desordenadas. Então, assim, por si só, as paixões, elas não atrapalham a pessoa. Tá? As paixões, só podemos dizer que as paixões realmente atrapalham as pessoas quando a pessoa é vencida por alguma paixão. E aí se transforma em paixão desordenada. Por quê? Porque o homem, ele foi feito para contemplar a verdade, o bem e a beleza, né? E quando uma paixão desordenada está tomando conta do sujeito, o motor, né, o vetor dos atos do sujeito vai ser a paixão desordenada. E aí a gente tem um problema, porque o ser humano, ele é como se fosse uma pirâmide. Ele é como se fosse uma pirâmide. E aqui, ó, no mais alto grau da pirâmide tem que estar o quê? Tem que estar a razão. Só que uma pessoa que tem um problema de paixão desordenada, ele inverteu a pirâmide. Ele inverteu a pirâmide, ele botou a paixão no centro do homem, como o fim último do homem. E aí a gente tem um problema. Aí a gente tem um baita de um perigo. Então, assim, as paixões por si só atrapalham o homem? Não. Somente se for uma paixão desordenada, né? A gente vê, por exemplo, o problema da luxúria, né? Então, assim, uma paixão, né, ruim é que vai governar o homem contra a prudência, que fala sobre a reta razão ao agir, né? Por exemplo, uma paixão desordenada dos prazeres sexuais, que é a luxúria. Isso daqui é uma paixão desordenada. A luxúria é uma paixão desordenada. E aí a gente tem que buscar o ordenamento disso. Por quê? Porque é normal, né? Os prazeres sexuais dentro do casamento, dentro o sexo lícito, o sexo, gente, normal, entendeu? Mas o problema está se ele está fora do casamento, porque aí a gente tem alguns problemas sociais. Claro que eu, como católico, falo também, né? Por meio do até mesmo por meio dos sacramentos, né, por meio daquilo que é o fim último e tal, do próprio, daquilo que é próprio do namoro, daquilo que é próprio do casamento, daquilo que é próprio do noivado também. Mas é uma paixão desordenada. É normal ter prazer no sexo. Se você for casado, é normal. Né? É normal que você e seu cônjuge, né, tenham ali o prazer. É normal isso. Né? Só vai ser essa paixão ela é desordenada quando tem um problema da luxúria. Né? Luxúria que leva o quê? A pornografia. Pornografia é uma paixão desordenada. Uma baita de uma paixão desordenada. É uma paixão desordenada que causa um entorpecimento muito grande.
né? A gente também vai ver uma outra paixão desordenada, que é do prazer, né? Sim, o prazer da mesa, que é o que? O prazer da mesa. Prazer da comida, prazer da gula. Gente, comer e sentir, pô, nossa, caramba, que coisa mais gostosa, que legal. É normal, tudo bem, pô, essa comida aqui tá legal. Mas aí você vai lá, pô, se esbalda, né? Caramba, peraí, né? Aí tem uma paixão desordenada, a paixão da gula. Por quê? Porque normalmente a gula e a luxúria, elas têm por trás, né? Por trás um problema afetivo. Elas carregam um problema afetivo, uma paixão desordenada, né? Olha só, uma paixão desordenada, né? E é, isso daí tá agindo contra a reta razão. Então, assim, a pessoa que ela tem uma paixão desordenada, ela colocou a paixão como o vetor da ação daquele sujeito, né? A pessoa que é gulosa não é só aquela pessoa que, por exemplo, é obesa. Não. A pessoa que também pode ser anoréxica. Ou a pessoa que só vai querer comer comida muito apimentada, né? Ou que só vai... que normalmente vai fazer o quê? Comer fora de hora. Fazer aquela boquinha que a gente fala, né? De toda hora estar na cozinha, comendo alguma coisa, né? Uma pessoa que vai comer desregradamente, né? Desregradamente. Então, assim, a gula também é isso. Uma pessoa que só vai comer comida fina. Ou que vai comer de tudo também. Gula é isso. Então, assim, eis aí uma paixão desordenada, né? E essas são as nossas paixões. Então, assim, olha só, pra gente ordenar as nossas paixões, tá? A gente tem que entender o quê? O que é uma paixão desordenada? É uma paixão, né? Ó, vamos pegar o esquema da pirâmide de novo. Assim, ó, o pilar aqui, ó. Aqui em cima da pirâmide tá o quê? Tá a paixão desordenada. Aqui embaixo tá a razão. O que a gente tem que fazer? A gente tem que virar a pirâmide. O vetor do homem tem que ser a reta razão ao agir. Tem que ser a prudência. Quando a gente coloca o nosso intelecto fixo na razão, aí a gente pode ordenar as nossas paixões. Assim, é normal sentir raiva? Olha, é normal sentir raiva em algumas ocasiões. Como a gente falou, tem uma raiva, ela é justificada. Por exemplo, Jesus ficou irado no templo, é normal. Ele estava certo. Né? São Tomás de Aquino teve um ato de ira consigo mesmo. São Francisco de Assis. Atos heróicos, atos de ira ordenada. Tudo bem que a raiva ela carrega um baita de um problema, que é o seguinte. Na raiva, principalmente nós, né? Eu incluso, a gente sempre vai tender mais ao excesso do que à justiça. Então a gente sempre vai estar tendendo a raiva de uma maneira muito mais perigosa do que de uma maneira justa. Eis aí um grande problema, né? Mas a raiva também pode ser normal. É normal sentir raiva. Às vezes, é bom que a gente sinta raiva de algumas coisas. Às vezes, é incomum que a gente não sinta tristeza em algumas ocasiões. Pode ser um sinal de apatia, que também é uma paixão desordenada, né? Então, assim, a paixão por si só ela não é um problema, né? Ela é um problema quando ela é uma paixão desordenada. E aí, pra gente ordenar a nossa paixão, o que a gente precisa? Colocar a nossa razão lá em cima de novo, né? Então, assim, as paixões, elas foram feitas para quê? Para serem guiadas por um intelecto fixo na razão, né? E é importante, tá? Que as paixões, por elas, né, definitivamente serem feitas para serem ordenadas, elas não foram feitas para serem excluídas, porque aí, cara, a gente vai fazer o quê? A gente vai também jogar fora todas as emoções boas. A alegria é uma emoção boa. Ser alegre demais, às vezes, pode ser um problema. Tá feliz toda hora, pode ser que seja um problema, uma coisa desordenada, né? Mas também é um tanto quanto comum, tá? É, a gente vê é, uma paixão desordenada. E aí o que a gente pensa, né? O que a gente tem que pensar? Essa pessoa não tá agindo com a razão. Tem alguma coisa aí que tá atendendo ela para algum lugar, né? Então assim, as paixões por si só, elas foram feitas para serem excluídas? Ah, não, que senti triste. Eu sempre me sinto triste algumas vezes e, meu, isso é horrível. Não, o que você tá tendo uma paixão desordenada. A gente só tem que saber ordenar ela. A gente não tem que excluir a tristeza.
É bom se sentir triste no momento que a tristeza é pedida. No momento que se pede para sentir aquela paixão, ou no momento que a gente fica triste, tudo bem. Lembrando, a paixão ela não foi feita nem para ser criticada, nem para ser elogiada. A paixão nada mais é do que uma resposta a algum objeto. Então, assim, ela é uma coisa que evoca em nós alguma coisa. Ela por si só é aquele algo que evoca a gente, né? Então, a gente tem que tomar cuidado mesmo em não querer excluir elas, mas conviver com elas, porque elas fazem parte da natureza humana. É normal você se sentir triste, né? Porque também existe felicidade. E é isso aí, né? Como diz, se não me engano, Eclesiastes, né? É, considere, né? Deus tanto faz um quanto faz o outro, né? Se você está triste, considere. Deus tanto faz um dia triste quanto faz um dia feliz. É isso, né? Então, assim, as paixões por si só, elas não foram feitas para serem excluídas, mas ordenadas, com um intelecto fixo na razão, né? Então, assim, é importante que a gente não faça disso tudo um tratado de gnose, como se, pô, caramba, as paixões, elas sempre vão tendendo sempre ao mal, e a gente tem que excluir isso daqui e tudo mais. Não, não, tá? As paixões, elas não são um tratado de gnose, né? Quem deve guiar as nossas paixões são a razão, pra gente não ser guiados pelas paixões desordenadas. E aí, quando tem uma paixão desordenada, ocorre o quê? A ausência da razão. Né? Ou seja, as paixões por si só elas são neutras. Né? Mas com a ausência da razão, podem se tornar problemas como, por exemplo, luxúria, né? Por exemplo, problemas como a tristeza, depressão, melancolia, angústia, né? Raiva, né? Raiva, né? E aí a ira, né? A luxúria, a inveja, a gula. Né? Então, assim, é como eu sempre falo, né? É, é uma reação a algum objeto. É a reação a algum objeto. Por exemplo, você pode, é, né, como eu falei lá no início, o exemplo que eu dei no início, você pode ver seu namorado com outro e se sentir desesperado ou simplesmente, beleza, paciência, né? Show, né? A gente tem aqui um exemplo, né? Um exemplo que vai tender a desesperança, que é um baita de um problema. É um cara que meio que, beleza, é normal me sentir triste aqui, paciência, a vida que segue, né? É não se guiar pelas emoções, né? É não saber se guiar pelas emoções, tá? Então, assim, a gente tem um grande problema, tá? Que é o seguinte, olha só. Onde há um excesso de sentimento, há a escassez de racionalidade. Onde é que há um excesso de sentimento, há uma escassez de racionalidade. É isso que a gente precisa. Colocar a razão às nossas paixões, às nossas emoções, tá? E, bem, falando muito sobre escassez de racionalidade, né? A escassez da razão e o excesso de sentimento, a gente vai entrar, por exemplo, no ponto das consequências das paixões desordenadas. Assim, uma das consequências das paixões desordenadas é o que? O enfraquecimento da vontade, né? A gente pode ver isso, por exemplo, no problema da luxúria, que ela sempre escalona. O problema da luxúria é uma espiral, às vezes, sem fundo. Uma espiral sem fundo. E você sempre vai cair para baixo, né? A pessoa começa lá naquela coisa meio normal, por assim dizer, né? Claro que não é normal. E vai cada vez se afundando mais. Cada vez vai precisando de estímulos maiores. Até você ver com coisas que, pô, nunca pensei que eu ia chegar nesse nível. Eu nem queria estar fazendo isso aqui. Mas eu tô. Um enfraquecimento da vontade. A pessoa vai cada vez mais cedendo a sentimentos. Então, assim, onde é que há um excesso de sentimento, há uma escassez de racionalidade. Esse é o enfraquecimento da vontade. E aí o que a gente vai ver? Comportamentos prejudiciais e autodestrutivos. Pessoas que desaprenderam o significado de amar na luxúria. Pessoas que desaprenderam a conviver com os outros porque são soberbos, são invejosos, são orgulhosos. A dinâmica do orgulho, quantas vezes é, por exemplo, difícil para nós perdoar? Né? Perdoar o nosso cônjuge, perdoar uma pessoa que, pô, xingou a gente e que a gente ficou sentido por causa daquilo. Né? Essa dinâmica, né? Que cada vez mais, né? Cada vez mais essas paixões, cada vez mais esses sentimentos vão nos levando a comportamentos prejudiciais e autodestrutivos. Né? A gente pode ver, por exemplo, isso numa coisa que eu vejo muito hoje em dia. Obesidade e anorexia. Gente, a gente vive num mundo que hoje está normalizando a obesidade e a anorexia. Como se fossem algo, pô, não.
Isso daí é body shaming. Acho que esse daí é o jeito certinho de falar. Acho que é a pronúncia, né? Body shaming. Então, o que significa isso? É você não fazer piadinha, não fazer insulto do corpo do outro, né? Gente, que coisa assim, maluca. Coisa doida. Coisa maluca, né? Pessoas que estão tendo comportamentos autodestrutivos por causa do orgulho e principalmente por causa da gula. Gula, paixão desordenada, gente. Olha só, uma paixão desordenada que está causando um baita de um problema, né? Numa época de comidas estimulantes, de telas super estimulantes, de palavras que incitam vendas, marketing muito estimulante, design muito estimulante, arquitetura que estimula muito pouco, mas no sentido assim, estimula realmente as coisas mais baixas, é comum a gente ver esses problemas. Tudo ao nosso redor é como se fosse uma areia movediça, né? O homem bom é aquele homem que agarra no cipó. Ele consegue se agarrar em algum galho, né? Ou melhor ainda, que consegue se agarrar na mão de Deus. Esse homem, né, mesmo que ele esteja afundando na areia movediça, ele ainda tem esperança de olhar para cima, né? O Patrick Horla, né, numa música, Azul da Prússia, ele fala algo mais ou menos o seguinte, né? É melhor você olhar para cima no fundo do poço ou olhar para baixo com uma corda no pescoço, né? Eu fugi um pouco do assunto, né? Mas foi só para deixar vocês bem a par de como uma paixão desordenada leva a um comportamento autodestrutivo. Então, assim, qual que é a função da gente conhecer as paixões? Principalmente na psicoterapia, a função de conhecer isso é o autoaperfeiçoamento. Porque aí a gente vai conseguir o quê? Encontrar as paixões desordenadas. Fazendo o quê? Um trabalho de ordenação. Porque aí o sujeito vai ser livre para escolher. Aí o sujeito vai ser livre para escolher. Né? Então, assim, qual que é a função de a gente se auto-aperfeiçoar? Como eu disse no nosso primeiro vídeo. Buscar o autoconhecimento. Perceber, né, os nossos pecados. Aliás, falando nisso, é, é comum, eu tive esse problema também. Quando eu me confessava, eu só confessava os meus pecados sexuais. Eu nunca confessava que eu era irado, que eu me zangava, que eu murmurava, que eu era invejoso, que eu era soberbo, que eu pequei contra a gula, que eu pequei nisso, que eu pequei naquilo. Não. Só tinha problemas com luxúria. E esse autoaperfeiçoamento te faz ver mais, te faz ver além, né? Então, assim, você consegue ver mais assim, uma ampliedade, é uma ampla gama de problemas que você precisa ordenar. E isso é muito bom. Até, assim, é estimulante. É estimulante ver aquilo que você precisa ordenar. É como se fosse um joguinho. Né? Tem gente que gosta de passar de fase no joguinho. Eu gosto de passar de fase na vida real. É bom ver as coisas assim, né? É bom ver a gente ver as coisas assim, né? Então, assim, uma das consequências da paixão desordenada justamente é esse problema, né? Prejudicial, autodestrutivo, né? Uma pessoa orgulhosa, soberba, né? Pessoas que, por exemplo, elas não querem pedir ajuda, têm problemas com orgulho. E aí a gente tá no caminho certo de descobrir as paixões, ordenar as paixões, né? Na psicoterapia, por exemplo, né? Para que a gente seja livre para escolher, né? Um exemplo muito prático, né, para a gente finalizar, de paixão desordenada no nosso dia a dia é quando a gente está tomando uma ação, que a gente toma uma decisão baseada no calor do momento. A gente vai tomar uma decisão baseada na emoção. Quantas vezes a gente não toma uma decisão baseada em alguma questão emocional? Puxa vida, cara, eu me senti triste porque, sei lá, me sinto triste, me sinto solitário, sou uma pessoa sozinha. Pá, luxúria. Ou por causa de algum prazer imediato, né? Ou quando algum sentido nos faz de escravo, né? Então, assim, problema com a visão, problema com o paladar, problema com o tato, né? Curiosidade, gula e luxúria, né? Respectivamente. Então, assim, quantas vezes, né, a gente não é escravo de paixões desordenadas, né? Então, assim, o convite é esse, né? Buscar as nossas paixões desordenadas e começar o ordenamento, tá? Então, assim, por hoje é isso.
tá? Eu fico à disposição qualquer coisa e estamos juntos.